um vilarejo esquecido pelas grandes estradas e abafado pelo calor seco das montanhas de Minas Gerais, vivia uma jovem chamada Elisa, dona de uma beleza serena, quase etérea, como se tivesse sido esculpida pela própria natureza. Desde criança chamava a atenção de todos por onde passava. Olhos grandes e verdes como o mato após a chuva, cabelos negros e lisos como as águas calmas do rio que cortava sua cidade. Criada por uma avó religiosa e silenciosa, Elisa cresceu entre rezas, procissões e promessas sussurradas em velas derretidas no altar da pequena igreja do vilarejo. Ela sonhava alto, queria o mundo, queria os palcos. Aos 17 anos, com o rosto estampado na esperança e uma mala velha nas mãos, partiu para São Paulo em busca do impossível. E conseguiu. Tornou-se uma estrela. Filmes, novelas, fama. Elisa agora era um nome que ecoava entre os prédios espelhados e as colunas de revistas de luxo. Durante as gravações de um filme em um estúdio no bairro do Bexiga, conheceu Miguel, um produtor de olhar firme e sorriso discreto. O romance floresceu como um veneno doce, rápido, avassalador e inevitável. Em poucos meses estavam noivos. Mas havia um detalhe que Elisa jamais deixou para trás: a nostalgia. Por isso, decidiu que o casamento deveria acontecer em sua cidade natal, naquela mesma igrejinha onde acendia velas com a avó e pedia em silêncio para o destino não esquecê-la. A cidade parou. O retorno da filha ilustre era como um milagre. A igreja foi decorada com flores brancas e fitas de cetim, os sinos prontos para anunciar a união que parecia abençoada. No altar, com um vestido que cintilava como névoa ao amanhecer, Elisa sorria entre lágrimas. Mas entre os convidados, escondido sob a sombra das colunas de madeira carcomida, estava ele, Jonas. Um nome esquecido no tempo, um rosto perdido nas lembranças da infância. Jonas crescera com Elisa, sempre à sombra, sempre calado. Observava, amava, idolatrava e nunca esqueceu. Quando soube do casamento, algo dentro dele quebrou. Não suportava a ideia de vê-la nos braços de outro homem, menos ainda longe daquele mundo em que ele a imaginava todos os dias ao lado dele. Sua obsessão virou loucura. Na hora exata em que os sinos começaram a tocar e o padre pediu silêncio para selar a união, Jonas caminhou até o altar. Ninguém o notou até ser tarde demais. Da barra do paletó sacou uma faca envolta em trapos vermelhos. Avançou. Os gritos ecoaram pelas paredes de pedra enquanto ele perfurava o coração da noiva com brutalidade demoníaca. O vestido branco foi tomado por um vermelho escuro, quente, final. Miguel tentou impedir, mas já não havia tempo. Jonas, com os olhos arregalados e um sorriso trêmulo, sussurrou: "Agora você é só minha." E cortou a própria garganta diante dos olhos apavorados dos presentes. Desde então, dizem que o altar ficou manchado, que nenhuma água benta foi capaz de apagar o sangue que escorreu naquele dia. A igreja foi fechada, mas quem passa por lá à noite jura ouvir risos, lamentos e o som abafado de sinos tocando ao contrário. Alguns afirmam ter visto Elisa, com o vestido ensanguentado, caminhando pelos corredores, enquanto Jonas, com a faca ainda na mão, a segue em silêncio eterno. Casamentos? Nunca mais. Quem tentou, viu os objetos se moverem sozinhos, flores apodrecerem em minutos e o padre perder a fala minutos antes da cerimônia. A cidade silenciou. O local virou maldição. E as almas de Elisa e Jonas continuam ali, presos entre o amor, o ódio e o terror, fazendo de cada canto da igreja uma lembrança viva de que nem todo conto de fadas tem um final feliz. Os anos passaram. A igreja foi lacrada pelas autoridades, mas ainda hoje moradores contam que em noites de lua cheia é possível ver luzes acesas lá dentro, mesmo sem energia elétrica. Alguns dizem que a noiva aparece diante do altar, vestida de branco, olhando para a porta, como se ainda esperasse pelo sim que nunca foi dito. Outros afirmam ouvir os gritos abafados de Jonas, amaldiçoado a reviver para sempre o momento em que selou seu destino com o sangue de quem dizia amar. Em entrevista, um antigo morador relatou que certa vez, ao tentar restaurar a igreja com um grupo de voluntários,
Viu os bancos se moverem sozinhos, como se fossem empurrados por uma força invisível. Um fotógrafo local tirou uma foto do altar para um catálogo histórico e, ao revelar, viu a silhueta de Elisa debruçada sobre a mancha de sangue que nunca saiu do chão. Nenhuma explicação foi suficiente para acalmar o terror que tomou conta da cidade. Aquela igreja se tornou um lugar proibido. Os moradores dizem que quem ousar profanar o espaço pagará com a própria sanidade, ou com a alma. Houve quem tentasse desafiar a maldição. Um casal, vindo de fora, alugou a antiga igreja para um casamento alternativo. Mas no ensaio, o buquê murchou nas mãos da noiva. Os músicos disseram ouvir vozes estranhas nos fones, e o celebrante desmaiou diante do altar. À noite, o casal foi encontrado em choque, trancados no carro, murmurando o mesmo nome: Elisa, Elisa. Desde então, nenhum outro evento sequer foi cogitado naquele local. Dizem que Jonas nunca deixou de vigiar a igreja. Sua alma, consumida pela obsessão, transformou-se em algo sombrio, sem forma, sem paz. Quando a noite cai, ele aparece nas janelas, nos espelhos, nos vidros do confessionário. E Elisa, com os olhos tristes, vaga pelos corredores, com o vestido ainda sujo de sangue, como se estivesse presa entre o altar e a eternidade. Um amor doente que ultrapassou a morte e condenou duas almas a viverem um eterno ritual de dor e assombro. Aquela igreja, antes símbolo de fé e união, tornou-se morada do medo. Uma lembrança viva de que o amor, quando vira obsessão, pode ser mais letal que o ódio. Nunca mais alguém disse sim naquele altar. Nunca mais uma vela foi acesa com esperança. E a cada anoitecer, o sino toca sozinho, anunciando que Elisa e Jonas continuam ali, esperando, por quem será o próximo a entrar. E fica uma pergunta: o que acontecera com Miguel?